Meus queridos irmãos, nós iremos ter a aula hoje da lição número 9 da revista, que trata sobre a questão e a enfermidade, as doenças. Nós vamos ver o que as Escrituras Sagradas falam de maneira panorâmica dentro da teologia bíblica, a função e a natureza das doenças dentro da terra depois da queda e também entre os cristãos. Enxergar as enfermidades. Qual é a postura do cristão sobre isso? Vou colocar como título da lição de hoje a enfermidade na vida cristã. Como que nós devemos encarar as enfermidades, como que se procede isso, como que acontece, como que Deus opera, trata com as enfermidades depois do pecado de Adão e Eva. Tá? Então esse será o nosso estudo de hoje, o cristão e a enfermidade. Nós iremos estudar sobre a enfermidade no Antigo Testamento, nós iremos estudar sobre a enfermidade no Novo Testamento e depois algumas implicações para os nossos dias. Obrigado, Guto. Vamos orar mais uma vez, pedir para que Deus fale aos nossos corações, que Deus venha nos ensinar na sua palavra a respeito desse tema. Peço que a nossa irmã Nilda faça essa oração. A importância desse tema, meus irmãos, se dá primeiro porque nós estamos vivenciando o avanço aí no número das enfermidades, na potencialidade dessas enfermidades. A quantidade de vírus tem se multiplicado, os vírus têm se tornado cada vez mais resistentes. Isso em cumprimento às profecias bíblicas. Vocês devem lembrar que ao estudarmos Apocalipse, sobre o quarto cavaleiro do Apocalipse, que é o cavalo preto, onde fala sobre o aumento do número de mortalidade, e também fala que as feras do campo iriam causar muitas mortes. Feras do campo são animais silvestres, e a grande maioria dos vírus, das doenças, surgem exatamente desse contexto. Então, tem que se cumprir as Escrituras Sagradas, é o que nós estamos vivenciando. Hoje a medicina consegue lidar com certa enfermidade, o ano que vem já não consegue superar aquele vírus, houve uma mutação, ficou mais forte e assim por diante. Então, o primeiro motivo é porque realmente nós estamos presenciando cada vez mais essa desestrutura da saúde familiar do ser humano. Aliado também, não só ao aumento de epidemias, mas aliado também a má qualidade de vida que as pessoas têm hoje em dia, tanto na alimentação como no seu dia a dia, que provoca essas doenças. Também a importância desse estudo se dá pelo fato de que a Igreja Evangélica Brasileira, em sua maior parte, tem uma concepção muito distorcida do que as Escrituras tratam sobre enfermidade, sobre doença. Nós precisamos fazer uma avaliação bíblica, o que a Bíblia de fato trata, o que ela afirma a respeito das doenças e das enfermidades. Porque existe uma ala da igreja triunfalista, que diz que o cristão não pode ficar doente, que o cristão que fica doente e ora e não é curado é porque não tem fé. Então nós vamos avaliar também algumas questões relacionadas a isso. Então, em primeiro lugar, o tema da lição de hoje é a enfermidade na vida cristã. E o primeiro tópico que nós iremos estudar é sobre a enfermidade no Antigo Testamento. Como o Antigo Testamento trata da questão da enfermidade, das doenças, o que a Bíblia no Antigo Testamento fala sobre isso. Em primeiro lugar, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento fala que as doenças e enfermidades é fruto do pecado original, é decorrente do pecado de Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 17 a versículo 19, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 19. Se você está sem Bíblia, sente perto de um crente e abra a sua Bíblia em Gênesis 3, 17 a 19. Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 19. Depois que todos
tiver encontrado o texto, eu vou pedir para que o irmão leia, tá? Gênesis 3, 17 e 19. O nome é sugestivo para a aula de hoje. Então, tu serás a leitora oficial. Leia, por favor, Gênesis 3, 17 e 19. Entenda a Terra aí como o planeta Terra e os que nele habitam. O planeta Terra e os elementos contidos no planeta Terra, incluindo nós mesmos, incluindo o corpo humano, faz parte desse planeta Terra, dessa Terra que ele fala. É toda a criação, é o que Paulo fala em Romanos 8, toda a criação geme. E nesse sentido, o pecado de Adão trouxe maldição sobre a Terra e sobre toda a criação. Nós devemos nos lembrar que o pecado de Eva trouxe como consequência dificuldades para Eva, para a mulher. A mulher sofre com os pecados de Eva, mas o pecado de Adão trouxe maldição sobre toda a terra, sobre toda a criação, porque ele era o cabeça da criação, cabeça do jardim, tá? Então a terra é maldita por causa do pecado de Adão e Eva, aliás, especialmente por causa do pecado de Adão. A terra se tornou maldita e, como consequência da maldição da terra, o corpo humano está morrendo. O homem nasce, cresce e depois começa a envelhecer, começa a morrer. E aí, quando morre, volta ao pó, né? Ao pó ele vai voltar. E mesmo quando está vivo, ele vai conseguir o alimento com muito suor e muita dificuldade. Essa dificuldade, esse suor, esse trato dificultoso com a natureza vai provocar doenças e enfermidades em muitos casos. É a corrupção do corpo humano. Paulo fala isso em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 20 a 22, que toda a criação geme e suporta angústias por causa do cativeiro da corrupção em que ela está presa. A criação está presa no cativeiro da corrupção, o nosso corpo está preso no cativeiro da corrupção. Por isso, existem as doenças. Então, a primeira resposta é: por que existem doenças no mundo? Por causa de Adão. Por causa de Adão. Adão pecou. Mas eu vou pagar pelo pecado de Adão? Sim, vai. Porque Deus quis assim. Deus escolheu um homem para representar toda a humanidade. Ah, pastor, mas isso é injusto. Fala para Deus. Fala para Deus que você acha isso injusto. Quando se discute teologia, alguns temas sensíveis, tem pessoas que são tão arrogantes que têm a pretensão de julgar que Deus tenha sido injusto ao fazer desta forma. Da mesma forma que Cristo é o cabeça da criação, da nova criação, e é o cabeça da igreja, por causa de um só ato de Cristo, todos os eleitos são abençoados, que é o ato da cruz. Por causa de um só ato de Adão, os seus descendentes tornaram-se culpados, porque Adão, ele respondia diretamente para Deus e respondia pela humanidade, porque ele era o representante do homem perante Deus, ele era o cabeça da humanidade. Então, o pecado de Adão atingiu toda a terra. Isso chama-se o aspecto federativo, representativo de Adão. É o pecado original. O homem não pode criticar a Deus de forma alguma, muito menos porque, ainda que a humanidade sofre doenças e enfermidades por causa do pecado de Adão, mas os seres humanos hoje sofrem também, não só pelo pecado de Adão, mas por causa dos seus próprios pecados. Adão pecou e nós pecamos todos os dias contra Deus. Se Deus quisesse mandar enfermidade também por causa de nossos pecados diários, Ele mandaria, e manda, tá? Mas, em última análise, nós vamos entender que o que a Bíblia diz sobre as enfermidades é que a enfermidade é fruto do pecado de Adão e Eva, do pecado original, como nós vimos, fruto da maldição da terra. O pecado de Adão, mas além disso, as enfermidades também são fruto do juízo de Deus, quando Deus quer castigar alguém. Tá? Vocês devem se lembrar que Deus mandou úlceras sobre os filisteus, Deus ele mandou lepra sobre a irmã de Moisés. Tá? Então, às vezes, Deus ele envia enfermidades como uma forma de juízo.
Isso porque ele já tratou disso no pacto, na aliança, nas ameaças da aliança, no juízo de Deus na aliança. Deuteronômio capítulo 28, versículo 27. Deuteronômio capítulo 28, versículo 27. Deuteronômio 28, versículo 27. Então, a primeira coisa que nós vimos vamos chamar de teologia da enfermidade, né, do Antigo Testamento, é que a enfermidade, as doenças são fruto do pecado de Adão, mas às vezes é fruto do juízo de Deus. Nesse caso aí, o capítulo 28 começa dizendo que se não ouvides a voz do Senhor teu Deus, não tendo cuidado de cumprir todos os seus mandamentos, maldito serás, e dores virão sobre ti. Veja a relação da doença com a maldição. É por causa desse contexto de enfermidade com uma palavra maldição, maldito, que muitas igrejas, com a interpretação infantil, acham que as enfermidades é por causa de uma maldição hereditária. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, não é? Maldição hereditária. Quem já ouviu falar sobre isso, levante sua mão para eu ver a quantidade de pessoas que foram contaminadas. Então, eu também já ouvi falar sobre isso, né? A maldição hereditária. Só que o texto de Gênesis 3, onde fala para Adão, o texto de Deuteronômio capítulo 28, ele não está falando sobre maldição hereditária. Aliás, existe uma maldição hereditária no sentido de que todos os que não estão em Cristo estão em Adão, correto? Ou você está em Cristo ou você está em Adão. Se você está em Adão, então você está na maldição de Adão que veio hereditariamente até aqui. A partir do momento que Cristo entra em sua vida, toda a maldição de Adão foi cancelada, você não precisa participar do culto de quebra de maldição. Ficou claro isso? Nós não precisamos de culto de quebra de maldição, precisamos nos converter. O ser humano precisa se converter. Ele se converteu, tem Jesus em sua vida, acabou a maldição, porque ele se fez maldito em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Nós não somos mais malditos, nós somos benditos. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele é bendito e tem nos abençoado, então nós somos benditos de Deus, tá? Se nós sofremos doenças ou algumas coisas semelhantes, não é uma maldição hereditária, ok? Muito bem. Agora veja, fruto do juízo de Deus. Essas maldições da lei de Moisés, da aliança condicional, elas se quebraram a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus. Os que não estão em Cristo, eles sofrem dois tipos de maldições. Quem não tem Jesus sofre dois tipos de maldições. A pessoa que não tem Cristo sofre os efeitos da maldição da terra, tá? Primeira maldição, ele sofre os efeitos da maldição da terra, e também sofre os efeitos, as consequências da maldição por causa de seus pecados. A maldição de Gênesis 3, tá? Essa maldição, ela percorre toda a humanidade, todos os tempos, tá? Essa maldição de Gênesis 3, ela é ordinariamente inevitável. A morte, tem como evitar a morte? Não é, o que diz a frase? A única coisa que é certa é a morte, porque é inevitável. A maldição da terra é inevitável, o suor do rosto é inevitável, e as doenças também são inevitáveis. Mas veja o que eu falei antes que você me coloque contra a parede. Eu falei ordinariamente, mas extraordinariamente Deus pode quebrar essa maldição, ok? Deus, na verdade, Ele não quebra a maldição de Adão. Ele só vai quebrar a maldição de Adão quando Jesus vier e transformar essa terra numa nova terra. Aí Ele acabou a maldição de Adão. Mas extraordinariamente Ele quebra os efeitos da maldição de Adão na vida de alguém, tá? Eu sei que está embolado, mas eu vou concatenar essas ideias para você. Por exemplo, quando alguém
está cometido de uma enfermidade, vai ao médico, passa por cirurgia e ela é curada, quebrou os efeitos daquela maldição na vida daquela pessoa? Sobre aquela doença, sim, aquela doença foi tirada da vida dela. Ela sofreu os efeitos do pecado de Adão, da maldição da terra, mas o homem teve a capacidade de intervir, ok? Quando a igreja ora para Deus curar alguém, e Deus cura, Deus quebrou os efeitos do pecado de Adão? Sobre aquela doença, sim, mas não totalmente. Ficou claro isso? Aquela pessoa pode ficar doente de novo com outra doença. Quando que Deus vai encerrar os efeitos da maldição de Adão? Quando? Quando Jesus voltar. Até lá, tanto o crente como o ímpio sofre as consequências do pecado de Adão, da maldição da terra. Tá? O mesmo mal que eu vi acontecer com os ímpios, vi acontecer com os justos, diz o escritor de Eclesiastes. Ok? Agora, a maldição da lei de Moisés é diferente. A maldição da lei de Moisés não é uma maldição representativa. Você não paga a maldição do seu pai, do seu avô. Você lembra que quando os judeus estavam dizendo: nós estamos sofrendo consequências dos pecados de nossos pais, né? Ezequiel, e o profeta diz que Deus não faz isso, os filhos não vão pagar pelos erros dos pais. Está escrito isso? Ali ele está tratando da maldição da lei de Moisés. Dentro da maldição da lei, como diz respeito à lei, a comportamento, a obediência ou desobediência, ali o trato, o conserto de Deus é com a pessoa, não é com o filho, nem com o pai, é com o indivíduo. E nesse sentido você vai pagar pelos seus pecados. Se você pecar, você vai ser maldito em todas aquelas maldições da lei. Ok? Ficou claro? Qual é a única forma de consertar isso, de quebrar a maldição da lei? Cristo. Uma vez que você entregou a sua vida para Cristo, naquele dia quebrou a maldição da lei. Porque, meus irmãos, se as maldições da lei ainda subsistirem ainda hoje, você nem estaria aqui. Porque as maldições da lei é o seguinte: maldito será ao entrar, maldito será ao sair, todos os teus inimigos te perseguirão até a morte, as enfermidades te perseguirão até a morte. É assim, mas quando você entrega a sua vida para Cristo, quebrou, acabou a maldição da lei, ok? Nós ainda sofremos efeitos da maldição da terra de Adão, mas a maldição da lei de Moisés, nós não sofremos mais consequências. Por exemplo, se o crente não der o dízimo, ele é maldito? Você já ouviu muito isso, né? Será que o crente é maldito se ele não der o dízimo? Não. É rebelde, mas não é maldito. Deus vai derramar as maldições da lei na vida do crente que não dá o dízimo? Não. Deus vai derramar o chicote, mas não as maldições da lei. Ok? Ficou claro? Deus não deixa barato, mas não é a altura ou na intensidade das maldições da lei. Ok? Recapitulando, meus irmãos, nós vimos sobre dois tipos de maldições: a maldição em Adão, maldita é a terra; a maldição da lei, dirigida a Moisés e dirigida ao... Quando vai cessar a maldição da terra, a maldição vinda de Adão? Quando vai cessar? Quando Cristo voltar. Quando cessa a maldição da lei na vida de uma pessoa? Quando ela se converte, ok? E a maldição da terra, a maldição de Adão, o homem pode tentar ir contra os efeitos dessa maldição? Sim ou não? Por exemplo, dores de parto é consequência do pecado de Eva, certo? O homem pode intervir e tentar evitar essas dores de parto? Pode? É pecado tentar intervir? Não. Se fosse, muitos já estariam em pecado. Não é? O suor no rosto é consequência do pecado de Adão? É pecado alguém trabalhar só num ambiente com ar-condicionado que não vai suar seu rosto? É pecado?
É pecado você desejar um trabalho tranquilo, suave, é pecado? Então, ali são consequências ordinárias, de consequências que haverão sobre a terra por causa da maldição da terra. Mas o homem pode tentar intervir, ok? Isso não é pecado. E Deus, quando Ele cura alguém sobrenaturalmente, Ele está indo contra ou intervindo extraordinariamente naquela maldição de Adão, certo? Muito bem, então, no Antigo Testamento, a enfermidade era fruto do pecado de Adão e Eva, da maldição de Adão. A enfermidade também era fruto da maldição da lei, do juízo de Deus, como aconteceu em Israel. Deus prometeu que haveria úlceras, enfermidades, e Deus cumpriu. Você se lembra do episódio? Você se lembra do episódio das mordidas da serpente? Os israelitas, você se lembra? Os que estavam lá? Você se lembra do episódio? Muito bem. Deus curou aquelas pessoas? As que olharam para Cristo, sim. Então Ele cancelou aquela maldição da lei. Aquelas mordidas de serpente, a lei era fruto da maldição da lei. Deus prometeu e cumpriu. Muito bem. Bom, dentro da teologia do Antigo Testamento ainda, fruto do pecado original, fruto do juízo de Deus, as enfermidades, o Antigo Testamento deixa claro que as enfermidades também fazia parte do dia a dia dos crentes. Muitos crentes ficavam enfermos. Gênesis 48:1 fala sobre Jacó. Jacó já estava muito velho e doente, estava perto de morrer, estava muito doente. Por isso José mandou chamar Jacó para se despedir dele, porque ele já estava doente. Significa que um dos patriarcas ficou doente e não houve um desespero ali, um culto de libertação, um culto de cura para curar Jacó. Você viu isso no texto? Os filhos fazendo, vamos fazer uma reunião de oração, vamos fazer aqui, vamos... Quer dizer que Deus permitiu um patriarca ficar doente. E a Bíblia não fala de uma busca incessante por uma cura. Se Deus permitiu isso com o patriarca, por que Ele não vai permitir hoje em dia que crentes fiquem doentes? Era tão comum um crente ficar doente no Antigo Testamento que existiam leis específicas para tratar dos doentes. Levítico capítulo 13 fala sobre a lei acerca da lepra, como se deve tratar um leproso. Se Deus ficasse curando constantemente todo mundo que ficasse doente, não haveria necessidade de uma lei para tratar do leproso. Se alguém ficar leproso, traga até Moisés que ele vai orar e vai curar. Você percebe a distância entre a prática bíblica e a prática das igrejas de hoje? A distância, a lacuna que existe. Ou seja, os próprios israelitas que presenciaram o poder de Deus, que viram o mar se abrir, eles lidavam com israelitas que experimentaram o poder de Deus, eles lidavam com muita tranquilidade com isso. Ou seja, alguém ficava doente, procurava tomar remédio, é claro que orava a Deus para ser curado, mas não existia esse desespero, não existia essa questão, vamos fazer um culto da fogueira, da cura, do sobrenatural, do agir do anjo Miguel, do cajado de Jacó, da flor dos 7 dias na campanha dos quarentenas. Não tinha isso. Não tinha isso. Era algo, a mentalidade judaica é uma mentalidade que lidava com muita tranquilidade com respeito a essa questão da doença. Muito bem, mas a Bíblia retrata que às vezes a doença vem para o crescimento espiritual do indivíduo. O Antigo Testamento fala sobre isso. Nós sabemos da história do rei Ezequias, ele ficou doente e Deus ameaçou de matá-lo, disse que ele iria morrer por causa daquela doença. Ele se arrependeu e depois Deus o curou, o restaurou a sua saúde e deu mais anos de vida para ele e fez uma promessa para ele, onde ele fez então um cântico, o cântico de Ezequias. Isaías 38, versículo 17. Isaías 38, 17. Juliana, pausa um pouquinho até que o folhear das Bíblias cessem. Aí dar-te a oportunidade. Sim, Juliana, prossiga, por favor.
e eis que foi para minha paz, que tive eu grande amargura. Tu, porém, amastes a minha alma e livrastes da cova da corrupção. Então ele entendeu que aquela grande amargura que ele estava enfrentando, que Deus permitiu aquela amargura que ele enfrentou, foi para que houvesse grande paz em seu coração, ou seja, foi para o seu próprio bem, foi para o seu crescimento espiritual. É isso que nós precisamos entender acerca da enfermidade. Nós não devemos enxergar a enfermidade como um bicho de 7 cabeças, como assim, o fim. Ah, pastor, mas se for o caso de morte, uma doença mortal, também nós não devemos considerar como o fim, porque a morte para o crente não é o fim, tá? É a etapa, vai iniciar-se uma nova etapa na presença de Deus, tá? Então, o rei Ezequias enxergou a doença dessa maneira, e nós devemos enxergar dessa maneira também, porque Deus permite às vezes as enfermidades para o nosso crescimento espiritual, para tratar o nosso caráter, para aprimorar a nossa fé, para aprimorar o nosso caráter, para nos aproximar dele. Foi bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos, diz o salmista. Tá? Então, dentro da teologia do Antigo Testamento, a enfermidade é encarada como fruto do pecado de Adão e Eva, como fruto da maldição da lei, do juízo de Deus. Era comum na vida dos crentes, promovia crescimento espiritual, tá? E haviam as curas também. As enfermidades também eram curadas. Haviam as curas naturais, pessoas que eram curadas de forma natural. O que é uma cura de forma natural? Uma cura através da natureza, uma cura com intervenção da natureza, uma cura através de remédios, através de cuidados paliativos que possam restituir a saúde do indivíduo. 2 Reis, capítulo 8, versículo 29, fala sobre o rei Jorão. 2 Reis, capítulo 8, versículo 29, fala sobre o rei Jorão. E fala que ele estava voltando da guerra contra os sírios. Ele voltou machucado, voltou ferido, e voltou para ser curado, para ser cuidado, para buscar a recuperação da sua saúde. 2 Reis, capítulo 8. Eu ia só comentar sobre o texto, mas como vocês são crentes bereanos, né? Investiga se está na Bíblia isso, é melhor então a gente ler juntos. Aliás, vou ler sozinho. Então voltou o rei Jorão para Jezreel para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu a Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, enquanto estava doente. Então ele estava doente, ficou provavelmente acamado por causa dos ferimentos, e ele voltou para fazer o quê? Para ser curado, para buscar se recuperar da sua enfermidade. Ele voltou atrás de um profeta? Ele estava buscando um profeta? Não, ele voltou para se recuperar. Veja como o Antigo Testamento ele lida com tranquilidade sobre o tema da doença. Um rei que voltou para ser curado, para se recuperar da sua saúde. Não fala que ele voltou desesperado atrás de um profeta. Os profetas curavam, mas quando Deus queria curar, a soberania de Deus, tá? E os judeus, eles lidavam com certa tranquilidade nesse sentido. Muito bem. Todavia, existiam também as curas sobrenaturais, que nós conhecemos muitos casos do Antigo Testamento sobre curas sobrenaturais. Eu vou relatar aqui apenas duas. Uma bem conhecida, que é do rei Naamã. Lembra do rei Naamã? Ele tinha que descer as águas do rio Jordão para ser... Do rio Jordão não, do rio... Foi do Jordão. Do Rio Jordão. Ele teve que descer quantas vezes? 7 vezes para ser curado. Ali foi um agir sobrenatural de Deus. E aqui eu vi algumas murmurações. Falei, meu Deus, será que eu falei errado? Ele teve que descer 7 vezes. Ali houve uma ação sobrenatural de Deus, uma intervenção sobrenatural de Deus. Então Deus curava no Antigo Testamento também através do sobrenatural, com intervenção sobrenatural, às vezes através de um profeta, ou às vezes diretamente, como ele curou Abimeleque, né? Porque Deus derramou um castigo sobre Abimeleque, de forma que ele e as suas mulheres não podiam mais ter filhos. Por quê? Porque Abimeleque tomou Sara, mulher de Abraão, para si, né? Porque Abraão não disse para ele que Sara era sua mulher.
Mas a Bíblia diz que ele não chegou a possuí-la, mas só porque ele tomou de Abraão Sara com o objetivo de possuí-la, Deus mandou esse castigo sobre ele. E quando ele se arrependeu, a Bíblia diz que Deus o sarou seu ventre, ele e de suas mulheres. Então, um agir sobrenatural de Deus, onde Deus curou de maneira sobrenatural no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento haviam curas naturais e curas sobrenaturais, ok? E haviam as curas que apontavam para Cristo. Curas que apontavam para Cristo. Aí em Números capítulo 21 fala sobre as serpentes, a mordidura das serpentes abrasadoras que morderam os filhos de Israel por causa do pecado dos israelitas. E para serem curados, eles tinham que fazer o quê? Alguém lembra? Olhar para a serpente, para ser curado. Muito bem, essa serpente simbolizava quem? Jesus, porque no Evangelho de João capítulo 3, o próprio Cristo fala que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. E todo aquele que olhar para ele não será confundido. Então, aquela cura que aconteceu no meio do arraial de Israel, apontava para a cura espiritual em Cristo Jesus. O que é a cura espiritual? Cura espiritual é Deus perdoar todos os teus pecados. Isso é a cura espiritual. Muito bem, vimos até aqui então a enfermidade dentro da teologia do Antigo Testamento. Nós vimos que a enfermidade no Antigo Testamento era fruto do pecado de Adão, fruto da maldição da lei, né? Era comum na vida de muitos crentes, mas promovia crescimento espiritual. Haviam as curas naturais, haviam as curas sobrenaturais e haviam as curas que apontavam para Cristo Jesus. Veremos agora as enfermidades dentro da teologia do Novo Testamento, onde nós vamos entender que, sendo do Novo Testamento, ela se sua aplicabilidade. O Novo Testamento também ressalta que as doenças e as enfermidades são frutos do pecado de Adão, da maldição da terra. Isso fica claro, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, onde fala que o nosso corpo é um corpo corruptível. O nosso corpo é um corpo corruptível. Isso significa que ele está se corrompendo gradativamente, está envelhecendo e por causa disso ficando debilitado, e por causa das suas defesas cada vez mais debilitadas, mais susceptíveis a doenças. Então, esse corpo corruptível é fruto do cativeiro da corrupção vindo de Adão, porque Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8, versículo 20 a 22, que toda a criação está aguardando, ela geme aguardando a libertação dos filhos de Deus, do cativeiro da corrupção. Então, o Novo Testamento encara as doenças como fruto do pecado de Adão, em extensão ao que já foi dito no Antigo Testamento. Todavia, o Novo Testamento também ressalta eventos, casos, onde Deus envia doenças e enfermidades para pessoas como fruto do juízo de Deus, castigo de Deus, inclusive sobre ímpios. Apocalipse fala sobre as úlceras que serão enviadas para o anticristo e seus seguidores. Isso está escrito em Apocalipse, acerca das taças da ira de Deus. Existem as 7 trombetas, existem as 7 taças da ira de Deus. As 7 trombetas são castigos que Deus vai trazer sobre a terra, nos eventos cataclísmicos sobre o planeta Terra. Alguns desses eventos vão atingir os crentes também, mas a maioria vai atingir os ímpios. Como os ímpios vão continuar com o coração endurecido, Deus vai mandar as 7 taças da sua ira. Nessas taças da ira está incluso úlceras, enfermidades, tumores, para atingir só quem não é crente. Aí vai ficar bem clara a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Então, o Novo Testamento retrata doenças como fruto do juízo de Deus. Apocalipse 2, 22 fala sobre Jezabel, uma mulher chamada Jezabel. Era uma mulher que estava causando uma divisão na igreja, trazendo problemas no meio da igreja. Deus já havia repreendido, ela não se arrependia, e Jesus disse que deixou-a de cama, enfermada. Então era fruto do juízo de Deus aquela doença. Será que Deus ainda faz isso? Será que Deus pode castigar o ímpio que está mexendo com o crente? Será que Deus faz isso? O que vocês acham? Faz. Claro que faz. Está escrito no Salmo: não toqueis nos meus ungidos. Quem são os ungidos de Deus no Novo Testamento? Quem são os ungidos de Deus?
Quem tem a unção do Espírito Santo no Novo Testamento? Primeira Epístola de João, capítulo 2, fala sobre isso. Vós tendes a unção que vem do Santo. Nós somos ungidos do Senhor. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Às vezes Deus envia até tumores, doenças, castigo sobre os ímpios que perseguem os crentes, ou que faz mal ao crente. Pode acontecer? Pode acontecer. Deus é soberano e Deus pode fazê-lo. Por que não? Aonde está nas Escrituras que Deus encerrou esse modus operandi de agir sobrenaturalmente? Vocês devem lembrar que um dos Herodes, que intentou contra a vida de Tiago, sofreu com a doença mortal, faleceu naquele mesmo dia, como uma forma de castigo de Deus. Então Deus castiga sim ímpios que maltratam a vida de muitos crentes. Agora não significa que você, crente, vai ficar orando para Deus fazer isso, tá? Deus, meu patrão, é muito chato, me perturba, envia uma úlcera sobre esse indivíduo incircunciso. Tem crente assim, tem crente que tem um coração tão ruim que a úlcera vai lá e volta e bate no crente. Era para atingir o ímpio, mas o crente é tão ruim que atinge o próprio crente para disciplinar o crente. Muito bem, meus irmãos. No Novo Testamento também a Bíblia ressalta a enfermidade como fruto da disciplina de Deus. Às vezes a enfermidade é disciplina de Deus. Nem sempre. Como a enfermidade é retratada como fruto da maldição da terra, da maldição de Adão, isso significa que às vezes você pode ficar doente por casualidade. Por casualidade. Ok? Você de repente teve contato com uma pessoa contaminada, o que vai acontecer com você? Você vai ficar doente. Uma pessoa está com a virose, você fica perto dessa pessoa, tem contato com ela, você vai pegar a virose. Significa que é disciplina de Deus? Não necessariamente. Mas existem enfermidades na vida dos crentes que é disciplina de Deus. Existe base bíblica para isso? Não existisse, eu não estaria falando, é ou não é? Muito bem, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, fala sobre isso. Versículo 30. Alguém lê 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Ele está dizendo que algumas pessoas estavam doentes porque estavam desrespeitando a Santa Ceia. E por causa disso, Deus enviou doenças sobre a vida desses crentes. E muitos tinham até morrido por causa disso. Isso significa que nós não devemos brincar com Deus. Não devemos brincar com Deus. Devemos ter temor a Deus. E que Deus muitas vezes envia doença, enfermidade, para disciplinar o crente. Porque a melhor escola dominical, meus irmãos, para a vida de algumas pessoas, é o leito. Porque tem pessoas que são tão duras de coração, que só a exortação da palavra não adianta. Ela só vai aprender na cama, só vai aprender enferma. Aliás, eu diria para os irmãos o seguinte: o Espírito Santo não precisa de doença para mudar o coração de ninguém. Ok? Ele não precisa de doença, ele não precisa deixar alguém enfermo para mudar o coração de alguém. Ele pode quebrantar o coração até de Faraó de forma direta. E a doença por si só não quebranta ninguém. Faraó sofreu 9 pragas e não se quebrantou, lembra? A desgraça, a desventura, a luta, a tribulação, a enfermidade não quebranta o coração de uma pessoa ruim, dura de coração. Se não vem pelo amor, vem pela dor. A dor por si só não quebranta ninguém, não muda. Agora, o Espírito Santo, ele escolhe mudar o coração de algumas pessoas só com a palavra. Você ouve o sermão, você ouve a mensagem, você já se quebranta e já muda. Outras pessoas que são duras de coração, o Espírito Santo resolve mudar usando lutas e enfermidades. Ficou claro isso? Não é a luta por si só, é o Espírito Santo que vai mudar, mas ele escolheu usar a vara para mudar o coração de uma pessoa assim. A pergunta é: você
é uma pessoa que só muda com vara, ou você muda só com a palavra? Avalie a sua vida, avalie os pecados que você ainda tem, que há muitos anos o Espírito Santo te incomoda e você ainda não largou. Avalie a sua vida e pense: será que é necessário Deus intervir com vara para eu mudar? Será que eu sou tão ruim assim, que só mudo se Deus me castigar? Ou a palavra de Deus é suficiente? Existem enfermidades que têm como propósito a disciplina de Deus, e Deus não mudou. Pastor, mas como saber se meu irmão em Cristo está sofrendo a doença por causa da disciplina? Como saber? Você não tem nada a ver com a vida dele. Se seu irmão está doente por causa de disciplina de Deus ou não. Está igual Pedro? Me ama, sim, senhor. Aí ele ficou: Pedro, tu me amas mesmo, Pedro? É, senhor, o senhor sabe todas as coisas. Então apacenta minhas ovelhas. Aí Pedro se animou: vou apacentar, já vou começar apacentando aqui João. E quanto a este aqui, Senhor? Só porque Jesus falou: apacenta minhas ovelhas, deu um título, uma liderança, um cargo para ele, já falou: opa, agora já sou líder. E quanto a este? Porque tinha um ciúmezinho, né? Porque João inclinava a cabeça no peito de Jesus, aí já aproveitou o seu cargo de liderança para castigar o seu coleguinha, né, de ministério. E quanto a este? Jesus disse: quanto a este, o que te importa? Pastor, e se meu irmão ficar doente, será que a disciplina que te importa? Cuida da sua vida. Você tem que olhar para a sua vida, o seu umbigo, não é para a vida do outro. Se o outro está doente por causa de castigo de Deus ou não. Mas como saber se a doença em minha vida é uma enfermidade? Consulta ao Senhor. Ou Deus é um supermercado que apenas recebe pedidos? Não conversa com Deus, não consulta Deus? É pecado o crente perguntar para Deus: Deus, me mostra se o que eu estou fazendo, se eu estou sofrendo é fruto de um pecado meu, se é uma disciplina do Senhor. Pergunte com sinceridade de coração, com o coração disposto a ouvir a resposta. Se o seu coração estiver sendo sincero e temente a Deus, Deus vai deixar claro de alguma forma. Pastor, com a revelação, meus irmãos, já ouviu falar da multiforme graça de Deus? Deus tem a sua multiforma de demonstrar para o crente a sua vontade. Diga: Deus, me mostra de uma forma que eu não tenha dúvida se o que eu estou sofrendo é fruto do meu pecado, para que eu mude. Então você vai orar a Deus assim. Só que não basta orar, vai eliminando da sua vida tudo aquilo que pode, né? Vai eliminando os pecados gravíssimos, porque os pecados gravíssimos são fortes candidatos a uma disciplina de Deus, tá? A soberba é um pecado gravíssimo, a idolatria é um pecado gravíssimo, pecados sexuais são pecados gravíssimos, rebeldia à autoridade é um pecado gravíssimo. Vai eliminando da sua vida, para que você pelo menos durma com a consciência tranquila, porque estou tentando fazer a minha parte, né? Muito bem, meus irmãos, eu não vou falar sobre pecados gravíssimos e pecados graves, a diferença e quais são com mais detalhe, porque isso já dei em outro estudo, tá? Então, o Novo Testamento retrata as doenças e enfermidades como fruto do pecado original, como juízo de Deus, como fruto da disciplina de Deus. Mas também o Novo Testamento retrata as doenças como algo corriqueiro na vida dos crentes também. Era algo natural na vida de muitos crentes a doença. Abra em Filipenses capítulo 2, versículo 26 e 27. Vai falar sobre a enfermidade de Epafrodito. Ele foi acometido de uma doença mortal, quase morreu por causa dessa doença. Filipenses capítulo 2, versículo 26 e 27. Aí você vai perceber que Deus permitia que homens de Deus ficassem doentes, com doenças gravíssimas. Doenças gravíssimas. Alguém lê, por favor, Filipenses 2, 26 e 27. Jovem Rafa, atenta para minhas palavras e verbalize este versículo audivelmente, por favor. Isso. Por que Deus curou Epafrodito?
Porque Deus teve misericórdia até de Paulo, que estava triste. Se ele estava triste por causa da doença de Epafrodito, veja, o verbo é, ele esteve doente. Ele passou muito tempo doente, a igreja orando, Paulo orando e nada de ser. No finalzinho, quase para morrer, Deus resolveu restaurar a sua saúde. Percebe? Por que Paulo não curou Epafrodito de primeira? Porque tem gente que ainda fica com o coração angustiado. Será mesmo, pastor, que não tem dom de curas hoje, que eu queria tanto ser curado? Vamos analisar o que a Bíblia fala, ok? Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Alguém lê 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Vou pedir que o nosso irmão diácono Augusto César, depois do cessar do folhear das Bíblias, que leia o texto. Pode ler então 1 Timóteo 5, 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Esse é o texto mais usado pelos crentes que querem encher a cara, não é? Veja, ele está dizendo o seguinte, Timóteo estava com uma enfermidade, não é? Estomacal, provavelmente. Ele está dizendo, não basta você beber só água, bebe um pouquinho de vinho também, porque isso pode te ajudar nas tuas contas. Por que Paulo não orou por Timóteo? Por que Paulo não usou o seu dom de cura? Porque Paulo disse que ele tinha todos os dons. Lembra desse texto? Eu tenho todos os dons. Por que ele não curou Timóteo? Era comum os crentes ficarem doentes. Muito bem. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Esse texto é mais claro ainda de que o dom de cura, aos poucos, foi sumindo, cessando a sua atividade. A atividade do dom de cura, aos poucos, foi cessando. Alguém lê 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Olha só, Paulo deixou esse irmão em Mileto doente, Trófimo. Quanto a Trófimo, deixei-o doente. Como pode o apóstolo Paulo não ter curado aquele irmão? Deixou ele lá doente. Era comum os crentes ficarem doentes. Então essa história de marcar um culto, agendar o dia da cura da pessoa, culto de cura e libertação, os crentes ainda agendam a data que o Espírito Santo vai curar, dá certeza de que vai curar, em troca, é claro, em troca de ofertas. Os crentes, mesmo o dom de cura naquela época não acontecia conforme diz que acontece hoje em dia. As curas em Atos aconteciam nos cultos? Eram nos cultos? Não era nos cultos. O alvo das curas eram os crentes. Os apóstolos chamavam os crentes, vocês que têm doença, bico de papagaio, hemorroida, enxaqueca, você que tem sentido há não sei quantos anos, venha. Era assim que os apóstolos faziam. Eles curavam doenças gravíssimas, em 99% dos casos eram doenças gravíssimas, e o alvo principal era os ímpios, era curar os ímpios, e era no momento de evangelismo. Algumas vezes eles curavam doenças mais fracas. Por exemplo, teve um homem que foi curado de uma diarreia, estava com febre e diarreia, ele foi curado, mas são raros os casos, a maioria era doenças graves, ok? Então não pense assim, eu não tenho fé porque eu estou doente, como é que pode? Se eu tivesse fé eu ia decretar, e essa doença ia embora. Já orei, repreendi e nada. Meus irmãos, quando eu não era presbiteriano, eu tinha uma doença na minha unha, nas duas unhas do dedão do pé. Eu enfrentei essa doença durante 3 anos, todos os pés possíveis, e nada resolvia. Cortou, cirurgia e nada resolvia. Carreguei essa cruz, esse espinho na unha por 3 anos. E orava, clamava a Deus, porque era algo muito incômodo. E nada de Deus me curar.
fui em culto de libertação, de cura, porque naquela época eu era desse lado aí, e nada de acontecer. Na época eu estava achando que eu não tinha fé, comecei a me frustrar. Nós temos que entender, meus irmãos, que às vezes Deus permite, Deus não tira. Você ora, você repreende, você... não tem isso. Olha o caso de Jó. Adiantava Jó orar naquele caso? Adiantava ele ir para o culto de libertação? Não sei se já existia naquela época. Não adiantava, né? Não adiantava. Porque Deus falou para o diabo, vai, toca, só não tira a sua vida. Acabou. Até o agir do diabo é de acordo com a soberania de Deus. Mas o Novo Testamento também retrata as enfermidades com o objetivo de crescimento espiritual, não necessariamente como disciplina de Deus. Às vezes a enfermidade é para fazer você crescer espiritualmente, crescer, aumentar a sua fé, fazer você estar mais próximo de Deus, em comunhão com Deus e na sua fé. Mas nós vemos isso por inferência no texto de Romanos 8:28, onde diz, todas as coisas cooperam. Quando ele diz todas as coisas, são todas as coisas, coopera para o seu bem. Então tem mal que vem para te trazer o bem, há doenças que vêm para trazer o bem. Que bem é esse? Obviamente não é o bem-estar, que se você está doente, você não está na situação de bem-estar, de conforto. É o bem espiritual, que é a mudança do caráter, ok? Mas o Novo Testamento também retrata doenças que tinha como alvo ser curada de uma maneira natural, como Paulo falou para Timóteo, não tomar apenas água, mas tomar também um pouquinho de vinho. Então, o Novo Testamento trata a cura medicinal com muita tranquilidade. Então, buscar ajuda medicinal, buscar ajuda de remédios, de plantas ou de qualquer tipo de ajuda clínica ou médica, o Novo Testamento trata com tranquilidade, até porque um dos discípulos de Jesus mais conhecidos era médico, ok? Era Lucas. E Tiago fala, quando estiver alguém doente, ele não falou, chama alguém que tem o dom de curas. Está alguém entre vós doentes, capítulo 5 de Tiago, chame alguém que tem o dom de curas. Ele fala isso. Ele manda chamar as autoridades da igreja para orar e colocar o óleo, ungir com óleo. Tenho para mim que a gente só vai ter certeza que tipo de óleo era esse só na glória. Se era um óleo medicinal ou se era um óleo de aspecto sacerdotal, vamos dizer assim. Óleo da unção. Lembra do bom samaritano? O bom samaritano fez o quê? Colocou óleo, azeite sobre as feridas, porque era comum colocar azeite sobre as feridas para ajudar na cicatrização. Então, não dá para saber. Eu suspeito que não era óleo da unção, porque se fosse comum usar o óleo da unção, em Atos seria usado constantemente. Quando os apóstolos eles curavam. Em Atos não há relato de óleo da unção. Então, suspeito, minha opinião, é de que ali seja óleo medicinal. Ou seja, se está alguém entre vós doente, chama os presbíteros, o pastor, para orar por essa pessoa, dá o remédio, faz a parte humana, faz a parte espiritual. Até porque quem cura não é o óleo, ele diz, e a oração da fé vai curar o enfermo, não é o óleo. Ok? Muito bem. Mas haviam as curas sobrenaturais. Marcos capítulo 3, versículo 10 fala que Jesus curava muitas enfermidades e afluía uma numerosa multidão a fim de ser curada. Atos capítulo 4, versículo 30, a igreja ora e diz, Deus opera com poder e graça, com cura e maravilhas e prodígios diante de todo esse povo. E Deus, através dos apóstolos no livro de Atos. São os dons espirituais. Então ele curava de maneira sobrenatural, mas também ele curava através dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, fala sobre os dons espirituais. Tá? Esses dons espirituais, como o dom da cura, eu entendo que eles estão enquadrados dentro do grupo de dons, porque eu não posso dizer dom sobrenatural, porque todo dom é sobrenatural, não foi fabricado nessa terra. Todo dom é sobrenatural, mas dons extraordinários. Línguas, cura, profecia, eram dons extraordinários. Eles tinham um tempo de validade, uma duração e um propósito. Eles duraram só enquanto o evangelho estava sendo pregado naquelas regiões que eu falei em outro estudo.
Jerusalém, Judeia, Samaria, né? E quando o evangelho começou a chegar nos confins da terra com os gentios. Depois disso cessou. Porque esses dons, eles eram sinais apostólicos. Eles eram sinais de que Paulo era um apóstolo, sinais de que Pedro era um apóstolo, sinais de que o evangelho do reino tinha chegado. Depois que os apóstolos já tinham plantado igrejas na Europa, em Jerusalém, em toda aquela região, depois que eles plantaram a igreja ali, percebemos que esses dons começaram a sumir. Por isso que ele deixou aquele irmão enfermo, Trófimo, deixou Epafrodito enfermo, o próprio Timóteo ficou enfermo, o próprio Paulo estava enfermo, com enfermidade nos olhos. Então, aos poucos, a cura como dom, a cura através de dons espirituais foi cessando. Então permaneceu o quê? A cura através da ação sobrenatural e soberana de Deus, que é diferente, tá? Então Deus cura ainda hoje? Sim. Deus pode curar ainda hoje? E Deus pode curar imediatamente o enfermo ainda hoje? Sim. É comum isso acontecer? Não. Nós temos aqui cerca de 100 pessoas. Quem está aqui... Mas antes de responder, você vai levantar a mão e dizer assim: eu prometo falar a verdade, são somente a verdade, tá? Quem está aqui que já presenciou, por exemplo, um cego de nascença ser curado? Quem está aqui que já presenciou uma pessoa com câncer terminal e alguém orou por ela e ela foi curada imediatamente? Quem já presenciou aqui? Quem já presenciou um morto ser ressuscitado? Morto depois de 3 dias, tá? Quem já presenciou aqui um aleijado de nascença com as pernas atrofiadas ser curado imediatamente? Uma das coisas está mentindo: os homens ou Deus? Os homens que dizem que presenciaram, não vocês, as pessoas que dizem que presenciaram, as pessoas que dizem que no culto aconteceu isso, aquilo. Ou os homens estão mentindo, ou Deus na palavra, que quando diz que Ele cura. Deus cura hoje em dia, cura, mas é muito menos comum acontecer essas curas. São muito mais raras. Por quê? Porque Deus não tem interesse. Se Ele tivesse interesse em curar os crentes de maneira sobrenatural e extraordinária, Ele curaria com muita frequência. Até a presbiteriana ia fazer culto de cura, hein? Não diria culto, não vai fazer culto de cura. Até a presbiteriana iria fazer reunião de cura, porque se fosse tão comum assim, se muitos crentes tivessem o dom de cura, até se eu tivesse o dom de cura, eu ia chamar os irmãos, terminar o culto, agora eu vou chamar os irmãos que estão doentes. Se eu tivesse o dom de cura, é claro que eu iria fazer isso, mas não ia ficar perdendo tempo na igreja, já ia para o hospital, porque lá já curava e já evangelizava. Meus irmãos, não existe mais o dom de cura, existe o Deus da cura, Ele continua, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas a cura, como no Novo Testamento, sinto muito desapontá-lo, mas não existe mais. Pastor, aquela pessoa foi curada através de um dom espiritual, ela foi curada pela oração da fé. E eu acredito que Deus pode curar hoje, que Deus cura hoje, até câncer, que no câncer não é nada para Deus. Só não acho que Ele cura usando o dom de alguém, Ele cura usando a oração de alguém, ok? Ficou claro isso, meus irmãos? Muito bem. Então, e nós? Qual é a nossa posição diante disso? Foi o ressoar da última trombeta ou foi da primeira? Primeira trombeta. Estejais atentos. Qual é a nossa postura diante das enfermidades? Em primeiro lugar, descansar na soberania de Deus. Deus permitiu que você ficou doente. Não se desespere. Deus está no controle de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, mas se for uma doença grave, uma doença mortal, não se desespere. Não tema aquele que pode matar o corpo, inclusive as doenças. Peça a cura para Deus. Tem presbiteriano que tem medo de pedir a cura, né? Será que é pecado eu pedir para ser curado? Meus irmãos, misericórdia. A gente critica tanto a teologia pentecostal que às vezes as pessoas acham que a gente não acredita que Deus cura. Você pode e deve pedir para ser curado. Das duas formas: Deus, eu te peço, cura extraordinariamente essa pessoa ou a minha enfermidade, cura de maneira sobrenatural, imediatamente eu te peço. Ou
através dos médicos. É assim que tem que ser a oração. Entenderam? Que o Senhor cure de maneira sobrenatural, ou através dos médicos, ou através dos remédios, ou através da medicina. Mas eu te peço que o Senhor me cure, mas que faça-se tua vontade, porque às vezes a vontade de Deus não é te curar fisicamente, prioritariamente, mas curar primeiro o caráter, para depois curar a sua alma, o seu corpo. Mas peça para que Deus te cure. Busque ajuda médica. Não adianta você só ficar orando, você tem que buscar ajuda médica, tá? Quarto lugar, ore a Deus, peça para que Deus te mostre a razão da sua enfermidade, porque pode ser que Ele te mostre, que Ele deixe claro, ou pode ser que Ele não responda. Paulo orou 3 vezes a Deus e Deus não tirou o espinho na carne. Pode ser que você peça para Deus, Deus não responde, mas pode ser que Ele de alguma forma deixe claro para você que você está sofrendo por causa de algum pecado. Então ore a Deus nesse sentido. Mas finalmente mantenha o foco na eternidade, porque Deus não prometeu curar os crentes todas as vezes que eles orarem. Ele prometeu curar todos os crentes quando Jesus voltar, Apocalipse 21. Lá não haverá mais dor. Se Ele te curar até lá, não é fruto de uma promessa condicional, é fruto de graça dele, de uma graça. Se Ele resolver te curar antes de Jesus voltar, é porque Ele resolveu agir com graça, ok? Porque o que Ele prometeu. Então, se Jesus te curar hoje, é porque Ele resolveu te dar o presente adiantado, né? Te adiantar. Imagine que você está trabalhando e no meio do mês você pede um adiantamento para o patrão. Ele não te prometeu que ia te pagar no meio do mês, ele prometeu que te ia pagar no final do mês. Jesus nos prometeu que vai nos curar quando Ele voltar. Teremos uma vida plena quando Ele voltar. Mas não custa nada pedir para o papai adiantar alguma coisa, é ou não é? Pode ser que ele adiante, ou não. Depende de o quão preparado está o seu coração. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.